Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos salões dourados de Palácio de Buckingham, um evento de magnitude excepcional estava em pleno andamento. O jubileu de 70 anos do reinado do rei Eduardo V. Nunca, desde o advento da monarquia moderna, um soberano conheceu um reinado tão longo ou tão notável. Sob tetos vitorianos com afrescos em meio a molduras douradas e tapetes persas antigos, o grande salão de baile brilhava. Os imensos lustres de cristal, trazidos especialmente para a ocasião, lançavam raios de luz sobre os rostos dos convidados, trajados em vestidos de seda e smokings impecáveis. A elite britânica, famílias reais da Europa, Ásia e Oriente Médio, assim como chefes de estado do mundo todo, lotaram a sala. Taças de champanhe nas mãos e sorrisos cuidadosamente calculados sob o olhar atento das câmeras. Os jornalistas, afixados nas varandas superiores e nos cantos discretos da sala, filmavam incansavelmente cada aperto de mão, cada risada social, cada brinde oferecido. Nada lhes escapava, nem a rainha Alexandra sentada em sua cadeira de estado, nem os duques e duquesas da casa de Windsor, nem o menor ministro ou embaixador. Tudo parecia congelado em uma espécie de balé perfeitamente orquestrado, onde cada gesto havia sido ensaiado durante semanas. Neste cenário de esplendor e prestígio, guardas reais estavam de guarda, eretos como estátuas. Em uniformes vermelho-escarlate, torsos adornados com as insígnias da monarquia e usando os famosos gorros de pele de urso, eram a própria personificação do protocolo e da disciplina. Sua reputação como impassibilidade lendária estava intacto, nem um cílio tremeu, nem um músculo se moveu, apesar do calor e dos olhares fixos neles. Mas no meio dessa multidão brilhante e quase irreal, uma silhueta se destacou. Uma jovem negra discreta e determinada caminhava lentamente pela sala, passando rapidamente pelas colunas e pelos convidados. O nome dela era Helena Carter. Ela não era uma nobre nem uma convidada oficial. Ninguém ali sabia seu nome, muito menos sua história. Neta de uma criada real esquecida, Helena carregava um segredo pesado que apenas algumas famílias, agora quase todas desaparecidas, ainda sabiam. Sua presença não foi coincidência. Ela não estava lá para admirar os dourados do palácio, nem para contemplar o vestido da rainha ou as joias reais. Não viera para os brindes, nem para os discursos. Ela veio cumprir uma missão que lhe foi confiada desde muito jovem. Helena cresceu nas ruas de Bristol, sul de Londres, uma área onde culturas de todo o mundo se misturavam em um turbilhão de música, cor e, às vezes, luta social. Sua vida não tinha nada a ver com o mundo de Buckingham. A avó dele, Maya Carter, a criou sozinha, em um pequeno apartamento localizado acima de uma loja de roupas africanas. Maya, uma mulher misteriosa de olhos vivos e um passado cercado de sombras, sempre lhe dizia: "Um dia você entenderá porque nossa família precisa estar sempre vigilante, sempre ouvindo. Somos as sentinelas que ninguém vê." Helena nunca levou essas palavras a sério, até que sua avó, em seu leito de morte, revelou toda a verdade a ela. Maya Carter pertenceu outrora a Vigilantes da Coroa, uma ordem secreta formada à sombra de guerras passadas. Um círculo de protetores, escondidos entre criados, jardineiros, costureiras e até mesmo alguns membros da guarda, cuja missão era zelar silenciosamente pela família real, longe dos holofotes, longe das honrarias. Oficialmente a ordem havia desaparecido após uma terrível crise política na década de 1960, quando uma conspiração interna quase derrubou a monarquia. A própria existência dos vigilantes havia sido apagada dos registros históricos, e seus membros, dispersos ou silenciados. Mas Maya sobreviveu, e com ela o conhecimento proibido. Antes de dar seu último suspiro, ela confidenciou a Helena o último segredo dos observadores, um sinal esquecido. Um gesto simples, mas capaz de despertar a memória de protocolos ancestrais. Um código silencioso, transmitido apenas àqueles que ainda carregavam o juramento invisível. Esta noite, neste palácio onde tudo parecia sob controle, Helena sabia que a hora havia chegado. Ela descobriu o que poucos ousariam imaginar: uma conspiração de magnitude sem precedentes, cujo objetivo final era assassinar o rei. Eduardo V em plena celebração, diante dos olhos do mundo inteiro. O sangue latejava em suas têmporas enquanto ela se aproximava lentamente do palco. No bolso, seu punho estava cerrado. Ela sentiu o peso do olhar da avó, de gerações esquecidas, sobre seus ombros. Ela sabia o que tinha que fazer. Ela sabia que uma vez executado o sinal, não haveria mais volta.
Esta noite, Helena Carter, filha de Bristol e descendente dos observadores, despertaria um fantasma do passado, e talvez mudasse o destino da monarquia britânica. Quando os grandes relógios do Palácio de Buckingham, sincronizados com as badaladas do Big Ben, bateram 10 horas da noite, um tremor percorreu o salão. As conversas cessaram. Os músicos pararam e os jornalistas apontaram suas câmeras para o centro do palco. O rei Eduardo V, envolto em sua capa azul meia-noite com um brasão dourado, levantou-se lentamente de seu trono. Em sua mão, uma taça de cristal cinzelado contendo um vinho vintage especialmente escolhido para o evento. Todos os olhos estavam voltados para ele. Sua voz, profunda e solene, elevou-se em perfeito silêncio, enquanto ele erguia sua xícara para fazer o tão esperado brinde. Esta noite, celebramos não apenas um reinado, mas a lealdade de um povo. A continuidade, a paz e ao futuro da nação. A sala inteira prendeu a respiração. Os flashes das câmeras disparavam suavemente, capturando o momento em que a monarquia estava prestes a escrever um novo capítulo na história. Mas neste preciso momento, no coração desta frágil harmonia, Helena Carter pegue o principal. À luz dourada dos lustres, seu gesto parecia quase inócuo, como o de um convidado tentando discretamente atrair atenção. Mas seus movimentos eram calculados e precisos. Ela fechou o punho, bateu no próprio coração 2 vezes com um gesto firme, depois abaixou a mão, estendendo 3 dedos em direção ao chão, em um ângulo agudo, sem hesitação. O sinal ancestral. Um gesto esquecido, apagado da memória, banido por décadas, mas carregado de um poder que quebraria o protocolo do reino mais conservador do planeta. Ao redor dela, ninguém pareceu reagir. Alguns convidados a olharam brevemente, pensando que fosse apenas um tique nervoso ou um movimento estranho. Alguns mal ergueram as sobrancelhas antes de voltar a atenção para o rei. Mas Sr. Ezequiel Zack Morgan, comandante-chefe da Guarda Real, viu tudo. Do alto da plataforma onde estava de guarda, Zack, o homem de olhar firme e rosto marcado por anos de serviço, encarou Helena. No segundo, ele entendeu. O sangue de Zack congela, seu coração congela. Este sinal, ele o tinha visto. Não nas ruas de Londres, nem no campo de batalha, mas nos arquivos confidenciais do palácio, nas profundezas dos porões. Num arquivo proibido cuja simples consulta exigia 2 códigos e a autorização real. Um gesto inscrito nas lendas mais sombrias da monarquia britânica, ó sinal dos vigilantes, que se acredita ter desaparecido depois que a ordem secreta foi dissolvida na década de 1960. Um gesto associado a assuntos que nem mesmo os atuais chefes de Estado mencionam mais. Mas ele tinha acabado de ser executado, ali diante de seus olhos, na sala mais segura da Inglaterra. Zack sentiu o suor brotar na nuca. Cada fibra do seu corpo gritava para que ele ficasse onde estava, parasse na linha. Mas seu instinto de soldado, aprimorado por anos de lealdade, assumiu o controle. Com um movimento abrupto e solene, ele deixou seu posto. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os convidados não conseguiam acreditar no que viam. Nunca na história recente um guarda real havia deixado seu posto durante uma cerimônia oficial. Muito menos durante um discurso real. Zack desceu os degraus com determinação, sem se desviar do caminho, com o olhar fixo em Helena. Ele abriu caminho pela multidão atordoada, esbarrando em um diplomata francês que protestou ruidosamente. Os murmúrios se intensificaram e as câmeras rodaram, capturando cada segundo da cena surreal. E então, com um gesto impressionante, Sir Ezequiel Morgan parou na frente de Helena. Sem dizer uma palavra, ele se ajoelhou. Ele, o homem apelidado de Muro de Buckingham, dobrou o joelho para um estranho. O choque na sala foi absoluto. Alguns convidados soltaram um grito de espanto, outros congelaram, incapazes de compreender o que estavam vendo. Quem é você? Ele sussurrou sua voz profunda e tensa, quase inaudível em meio ao tumulto ao redor. Helena olhou para ele com uma calma gélida sem a menor hesitação. Helena Carter. Neta de Maya Carter, ex-protetora da coroa, ela respondeu com voz firme. Ela deliberadamente deixou um silêncio pairar antes de acrescentar, num tom carregado de significado, o rei está em perigo imediato. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Zack ficou sombrio. Ele que tinha visto guerras, ataques frustrados, crises diplomáticas, nunca havia sentido tanta vertigem. Ao redor deles, os convidados sussurravam, os guardas hesitavam, o próprio rei assistia à cena sem palavras. Mas Zack sabia que não tinha um segundo a perder. Com um gesto brusco, ele agarrou o braço de Helena e declarou com autoridade, alto o suficiente para abafar os sussurros, me siga. Zack, sem soltar a mão de Helena, a conduziu para fora do grande salão sob o olhar incrédulo da plateia.
Eles passaram por uma série de corredores silenciosos, ladeados por retratos de governantes e dignitários do passado. As paredes de pedra, cobertas por tapeçarias ancestrais, pareciam se fechar em silêncio ao redor deles. Nenhum guarda os deteve. A mera presença de Zack, com sua insígnia bordada a ouro no ombro, era suficiente para dispensar qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Mas quanto mais caminhavam, mais pesada, quase sufocante, a atmosfera se tornava. Helena sentia o coração batendo forte, mas persistia, movida pela convicção de que tudo dependia dela agora. Zack a conduziu até uma porta enorme escondida atrás de uma estante de mogno. Sem dizer uma palavra, ele removeu uma manopla preta da mão direita, revelando uma discreta tatuagem no pulso, o símbolo criptografado da Guarda Suprema. Ele pressionou a palma da mão contra um leitor biométrico escondido na moldura. Ouviu-se um clique. A estante girou lentamente, revelando uma escada estreita que levava às entranhas do palácio. Ninguém pode saber o que está acontecendo aqui, Zack sibilou, lançando um olhar severo para Helena. Desceram vários degraus e emergiram em uma sala circular esculpida em pedra bruta. Um antigo bunker de guerra, esquecido pelo público em geral. Nesta sala, um console de segurança ficava no centro, cercado por telas pretas e alavancas protegidas por travas mecânicas. Era a sala de emergência real, ativado somente em caso de crise extrema. Zack fechou a porta atrás deles e trancou manualmente, isolando o local do resto do palácio. Agora fale, ele ordenou com o maxilar cerrado. Helena respirou fundo e tirou do bolso interno do casaco um velho relógio de bolso prateado, adornado com um brasão desbotado pelo tempo. Isto pertencia à minha avó, disse ela com uma voz vibrante. Ela abriu o relógio com cuidado. Lá dentro, escondido dentro do mecanismo, havia um microcartão de memória, aparentemente inofensivo, mas protegido por um selo holográfico. E meu pai interceptou esta mensagem há 2 semanas. Ele arriscou tudo para me entregá-la antes de desaparecer. Sua mão tremia levemente. Zack pegou o cartão e o inseriu em um leitor altamente seguro embutido no console. A tela se iluminou, exibindo uma interface antiga e austera. Uma gravação de áudio foi iniciada. 2 vozes masculinas calmas, quase gélidas, começaram uma conversa baixa, num inglês educado, mas ameaçador. Está tudo pronto. O vinho do rei será trocado pouco antes do brinde da meia-noite. Os testes são claros. O veneno agirá lentamente sem deixar vestígios imediatos. A guarda real será responsabilizada por negligência. O próprio Sir Morgan será acusado. Sua formação militar facilitará a manipulação da mídia. Assim que a coroa cair, instalaremos um governo republicano. A monarquia nunca mais se erguerá. Zack empalideceu quando as palavras ecoaram pela sala. Os nomes ditos no final da mensagem o abalaram completamente internamente. Lord Kenneth Ashford e Sr. Marcus Alloway, 2 das figuras mais poderosas do parlamento. Respeitados, intocáveis, e claramente prontos para tudo. Ele ficou congelado por um momento, com os punhos cerrados e os olhos normalmente impassíveis cheios de raiva fria. Eles querem culpar um guarda do palácio, Helena sussurrou com a voz tensa. Ela parou e acrescentou num tom mais duro, com os olhos fixos nos dele. Em você, Sir Morgan. O rosto de Zack endureceu ainda mais. Ele percebeu que tudo havia sido meticulosamente planejado. Sua lealdade, sua reputação, sua posição, tudo seria sacrificado. Ele respirou fundo, reprimindo a angústia e a raiva. Muito bem, disse ele com uma voz fria, quase robótica. É hora de lembrá-los do que a monarquia pode fazer quando ameaçada. Sem esperar, ele girou uma chave escondida debaixo da mesa, revelando um botão vermelho selado por uma cápsula de vidro. Procedimento Cisne Negro ativado, ele anunciou solenemente. Este protocolo, apagado dos arquivos oficiais, era conhecido apenas pelos círculos mais altos. Fora elaborado para situações em que a própria existência da monarquia estava em jogo. Ao ativar o procedimento, Zack acionou uma série de ordens automáticas. Unidades especiais infiltradas entre o pessoal receberam um alerta criptografado. Em 15 minutos, agentes leais do palácio, disfarçados de criados, jardineiros e até músicos, cercaram silenciosamente Lord Ashford e Sir Alloway, que foram subjugados sem fazer barulho. O vinho com armadilha foi apreendido e analisado na sala ao lado. Especialistas confirmaram sua natureza letal. No salão de baile, a cerimônia recomeçou, como se nada tivesse acontecido. O rei fez seu brinde, sem saber que havia escapado da morte. A multidão aplaudiu, sem se dar conta da tragédia evitada. Nas sombras do palácio, Zack Morgan e Helena Carter tinham acabado de salvar a monarquia inglesa.
Mas para Zack, uma verdade arrepiante ainda ressoava em sua mente. Eles estavam prontos para fazer qualquer coisa para apagar a coroa, e quase conseguiram. Após o tumulto e os murmúrios abafados da cerimônia, o palácio de Buckingham gradualmente retornou à sua calma solene. As festividades ainda estavam a todo vapor nos grandes salões, mas nos corredores privados, uma atmosfera séria havia se instalado. O rei Eduardo V, com o rosto marcado pela exaustão, mas os olhos brilhando com uma nova intensidade, chamou Zack Morgan e Helena Carter para seu escritório particular, um santuário misturado com riquezas antigas e lembranças de reinados passados. A pesada e sólida porta de carvalho bateu atrás deles, isolando-os do mundo exterior. O rei sentou-se atrás de sua mesa, encarando Zack com um olhar penetrante. Você quebrou a mais sagrada das regras, Sr. Morgan, ele começou com uma voz profunda, quase dolorosa. Existem protocolos que nenhum guarda deve quebrar, ou correr o risco de perder toda a honra, e às vezes mais. Zack ficou ali, imóvel, um muro de respeito silencioso. Sim, majestade, ele respondeu calmamente, sem vacilar. Mas era necessário. Para proteger a coroa. Para proteger a sua vida. O rei desviou o olhar por um momento, depois se virou para Helena, que observava a cena com uma maturidade muito além de seus 19 anos. E você, jovem senhora, ele perguntou, suavizando a voz, o que sabe dessas sombras que pairam sobre nós? O que você sabe sobre esse passado que muitos preferem esquecer? Helena respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar permanecia firme. Majestade, ela começou com uma voz clara. O que estou prestes a lhe contar é uma história que poucos têm o direito de ouvir. Ela então contou a história do Vigilantes da Coroa, esta ordem secreta encarregada, nas sombras, de zelar pela família real ao longo dos séculos, mesmo nas horas mais sombrias. Ela falou da promessa solene feita por sua família, transmitida de geração em geração, aquele juramento silencioso de proteção e sacrifício. Ela falou de sua avó Maya Carter, que arriscou a vida para salvar um jovem príncipe durante uma rebelião esquecida e que até seu último suspiro, protegeu o segredo dos observadores. Então sua voz ficou mais grave quando ela revelou a conspiração recente descoberta por seu pai, um homem devotado que pagou com a vida por sua lealdade à coroa. O rei ouviu com as mãos entrelaçadas, absorvendo cada palavra, cada detalhe, o silêncio se estendendo entre eles como um véu. Por vários longos minutos ele permaneceu em silêncio, seu olhar perdido nas tapeçarias antigas, como se buscasse no passado respostas para este presente conturbado. Finalmente ele olhou para cima, encarando Helena com uma nova seriedade. Eu ignorei você, ele disse lentamente, quase com pesar, porque sua família foi apagada de nossos arquivos, como tantas outras que a história considerou indignas de memória. Mas esta noite, graças a você, graças à sua coragem, eu ainda estou vivo. Ele se levantou, deu alguns passos para dentro da sala e então se virou para Zack. Sr. Morgan, ele ordenou com autoridade, de agora em diante, ela está sob sua proteção direta. Ensine a ele tudo o que você sabe. Às vezes, a monarquia precisa contar com aqueles que a história apagou. O olhar de Zack endureceu, misturando respeito e responsabilidade. Helena sentiu o peso do destino cair sobre seus ombros, ciente de que sua vida havia mudado para sempre. O rei acrescentou, quase em voz baixa, como um segredo compartilhado. O passado tem suas sombras, mas são elas, nessas sombras, que mantêm a luz. Alguns meses se passaram desde aquela noite fatídica em que Helena Carter, com um gesto discreto, mas de longo alcance, mudou o curso da história. À sombra dos dourados e das tapeçarias, longe de olhares indiscretos. Helena foi oficialmente nomeada conselheiro especial para a proteção da coroa, um título que parece quase inócuo, com a intenção de mascarar o real alcance de sua missão. Esse papel, mantido em segredo até mesmo dos membros mais próximos do governo, era conhecido apenas por um círculo extremamente restrito de conselheiros reais e da guarda mais leal. O público em geral, porém, não sabia de nada. Os jornais falavam sobre as festividades, os novos projetos reais, as visitas de Estado. Mas nunca suspeitaram que uma jovem mulher dos bairros operários de Londres estava agora desempenhando um papel crucial no Palácio de Buckingham. No entanto, nos salões privados e silenciosos do palácio circulavam boatos. Alguns antigos criados, criados e membros da guarda sussurravam entre si. Você ouviu? A garota de Bristol. Aquela que salvou o rei com aquele famoso sinal esquecido. É incrível. Como uma jovem sem título, sem sangue azul, conseguiu entrar aqui. Ela treina todos os dias nos jardins secretos, perto das antigas estufas. Esses rumores, embora nunca confirmados oficialmente, se espalharam como fogo em círculos confidenciais. Helena, ela, havia mudado.
Ela não era mais aquela adolescente tímida que andava pelas ruas coloridas de Bristol. Sob a supervisão rigorosa de Sr. Ezequiel Zack Morgan, comandante-chefe da Guarda Real e agora mentora, ela mergulhou em um mundo onde história e mistério se entrelaçavam. Os jardins secretos de Buckingham eram seu santuário. Lá, sob o olhar atento de Zack, ela treinou nas artes antigas, manuseio de cajados cerimoniais, técnicas de vigilância silenciosa e até exercícios de meditação herdados dos vigilantes. Seu progresso era notável. A cada dia seu corpo e mente eram moldados para se tornarem protetores inigualáveis, capazes de ler os perigos invisíveis que ameaçavam a coroa. A cumplicidade entre Helena e Zack era palpável, imbuída de um profundo respeito mútuo. Ele, um homem experiente com um passado repleto de sacrifícios, via nela o futuro, a esperança de uma monarquia protegida por muralhas invisíveis porém invencíveis. Nos corredores do palácio, alguns altos dignitários começavam a entender que a monarquia inglesa havia encontrado em Helena uma aliada inesperada, uma sentinela moderna. E com o passar dos dias, a jovem nas sombras foi aos poucos tomando seu devido lugar, pronta para enfrentar as próximas tempestades que surgiriam no horizonte. Pois neste reino antigo, os verdadeiros guardiões nem sempre usavam a coroa. Às vezes permaneciam nas sombras.